Esses itens todos que estão sendo retirados de pauta agora, não foi fruto de acordo com ninguém. Estou sabendo aqui agora no plenário. É sempre ruim ser pego de surpresa com o que vai ser votado, o que não vai. Há toda uma mobilização sobre diversos vetos, diversas categorias. Aqui tem policiais presentes na sessão do Congresso Nacional, aguardando com expectativa o resgate dos seus direitos, inclusive assistenciais, que a gente está comprometido em derrubar o veto. Então não vejo por que essa insistência, essa inflexibilidade de não adiar também para a próxima sessão esse veto da Lei de Segurança Nacional. Presidente, se o senhor me permite, ainda ontem, todas essas demandas aqui que foram adiadas foram demandas pedidas a ampla maioria pela oposição. A ampla maioria pela oposição. Com a oposição, inclusive em relação à Lei Geral do Esporte, nós fizemos um acordo de boa parte dos vetos serem derrubados na cédula. Ainda ontem, o senador, o líder Flávio Bolsonaro, lembra, ele fez essa proposta para nós. Nós dissemos, então vamos adiar outros temas, como por exemplo da saída temporária, que inclusive, senhor presidente, não está trancando a pauta. É o último na ordem. Não há sentido assim, nós cedemos até aqui nesse adiamento. 70% do adiamento aqui apresentado é pedido pela oposição. Então é razoável, se há um pedido a mais de adiamento, que tenha uma compensação também para o governo sobre adiamento. Perfeito, esse esclarecimento é importante porque não é uma pretensão do governo, né? É uma aceitação do governo a adiamentos feitos cujos pedidos foram feitos pela oposição. Tem diversas testemunhas aqui que participaram da reunião. A oposição foi muito, mas muito condescendente, em especial nos vetos já do atual governo. Posso elencar vários aqui. O senhor falou da questão das bagagens, que eles estão tirando, que estão adiando. A Lei Geral do Esporte, a oposição aqui cedeu ao ministro dos Esportes a questão do fundo de recursos para os esportes. Toda a operacionalização aqui dos ministérios, organização dos ministérios, a oposição cedeu. Programa Minha Casa Minha Vida, a oposição cedeu, inclusive com relação aos seguros. Diversas outros pontos aqui, no própria atualização do Código Penal Militar. Não é razoável, se Vossa Excelência me permite, não é razoável. Nós concordamos com o adiamento de um veto que vem de 2021, ou seja, nós estamos há 4 anos sobre a apreciação desse veto. Há 4 anos. E apreciarmos um veto, como por exemplo da saída temporária, que nem trancando a pauta está. Veja, presidente, só quero pedir a ponderação, porque não é razoável. O governo concorda em ceder, concorda em dialogar, concorda em construir um acordo. Mas essa ponderação, me permita, não há ponderação no pedido. Se adia um veto de 2021, e não se adia um veto que não tranca a pauta. Basicamente, nos termos aqui expostos pelo líder Aguinaldo. Primeiro, só uma preliminar. Em relação à posição do governo no Congresso Nacional, eu recomendo e peço a todos buscarem as notas taquigráficas da última sessão do Congresso Nacional e o que foi expressado por este líder naquela sessão. Basta procurar lá, que a posição do governo lá está expressa sobre o que naqueles termos do orçamento nós não concordaríamos e levaríamos ao veto. Dito isso, só como esclarecimento, senhor presidente, é basicamente nos termos aqui propostos pelo líder Aguinaldo. Nós votaríamos na sessão de hoje. O que já foi acordado, eu queria aqui reiterar, presidente, nós tivemos um amplo processo de discussão com os diferentes líderes desde segunda-feira. O líder Sérgio, da Frente Parlamentar da Agricultura, que está aqui, é testemunha que nós ficamos conversando com o FPA até altas horas da noite ontem e construímos um acordo. Então, não é justo o que já foi acordado não ser apreciado nessa sessão do Congresso. Então, primeiro aspecto, o que foi acordado, nós manteríamos na cédula e submeteríamos à votação. Votaríamos, além disso, o veto relativo à lei orçamentária. E eu reitero e peço o cumprimento do acordo que foi amplamente discutido sobre os 3,6 bilhões. E votaríamos os 2 PLNs para socorrer o Rio Grande do Sul. Nós estamos no mês de maio. Nós estamos quase na metade do ano. Num ano atípico, por 2 questões. Uma questão de calamidade pública que o Brasil enfrenta no Rio Grande do Sul e que os municípios precisam dos recursos, das liberações dos recursos,
e que a gente precisa da agilidade na execução orçamentária, e nós estamos presos ainda a uma discussão da LDO que desde fevereiro vem se pautando esse debate no Congresso Nacional e ninguém consegue votar os vetos da LDO, quando toda a votação foi feita acordada, governo e oposição, publicamente na Comissão Mista de Orçamento. É lamentável que o governo, nesse momento, venha aqui pedir novamente uma prorrogação e mais prazo para discutir uma coisa que está cansada de ser discutida. Agora mesmo está tendo uma reunião aqui na liderança dos republicanos, com 5 partidos lá, inclusive partidos da base do governo e da oposição, fechando o acordo final sobre os vetos da LDO. Vetos esses que eu já tive a oportunidade de fechar essa planilha várias vezes na Secretaria de Relações Institucionais. Não foi só uma vez, não. Foram várias vezes que essa planilha foi fechada com relação ao que vai ser vetado e o que não vai ser vetado. Então é a prorrogação em função do quê? Uma prorrogação única e exclusivamente para manter o domínio sobre a execução orçamentária, que foi a grande conquista do Congresso Nacional. Foi o orçamento feito pelo Congresso Nacional. Nós nunca fizemos uma lei de diretriz orçamentária tão bem embasada nos desejos da sociedade. E o governo, num rompante, inclusive talvez de macular o trabalho que o Congresso Nacional fez, chegou a vetar até mesmo recursos em defesa das crianças com deficiência, em defesa da questão do combate das mulheres contra a violência. Então, dentro desse momento, senhor presidente, no fundo da questão, é o controle sobre essa execução que está sendo discutido. E a postergação só favorece um lado, que é o lado do Poder Executivo, em detrimento do povo brasileiro que precisa desse recurso. Se nós tivéssemos com esse recurso em andamento, a gente tinha condições de disponibilizar recursos para o Rio Grande do Sul, que irão para a Comissão de Desenvolvimento Regional, da ordem de 2 bilhões de reais. Já poderiam estar sendo disponibilizados, inclusive, o recurso financeiro. Agora, enquanto a gente não definir as emendas de comissão que estão atreladas a um veto do governo, enquanto a gente não definir a execução orçamentária para liberar, inclusive, os recursos para os municípios, o prejudicado é o povo brasileiro. Então, diante disso, senhor presidente, eu acho que é necessário a manutenção da discussão da derrubada dos vetos da LDO e da LOA, para garantir a execução orçamentária no mês de maio, em respeito, inclusive, às vítimas do Rio Grande do Sul, em respeito ao povo brasileiro, e os demais temas aí podem aleatoriamente ver aqueles que ainda têm pendência do ponto de vista de entendimento. Agora, buscar entendimento de uma matéria que está mais do que saturada no debate sobre a LDO. Desculpe, senhor presidente, fui relator da LDO. Eu nunca discuti tanto essa questão desses vetos. Eu estou cansado de discutir esses vetos. E essa discussão sendo postergada pela 3ª vez, inclusive, é muito ruim para a imagem do Congresso Nacional. É como se o Congresso Nacional não quisesse definir aquilo que ele já tomou como posição, que é o quê? Atender o povo brasileiro. O atendimento vem onde? Exatamente da liberação do orçamento que o governo está prendendo, e não o Poder Legislativo. Em defesa do Poder Legislativo, em respeito ao povo brasileiro e em respeito ao povo gaúcho, vamos votar os vetos da LDO, senhor presidente. O acordo, o procedimento legislativo é transparente, racional, razoável. Portanto, vamos apreciar esses vetos e aí a maioria decidirá sobre manutenção ou derrubada deles. É claro que nós temos a nossa posição. No geral, os vetos do Executivo aos projetos, inclusive os que apreciaremos dia 28, são absolutamente justos, são razoáveis, merecem o nosso apoio para melhorar o arcabouço legal dos projetos a que eles se referem. Mas eu queria, nesse momento, destacar aqui o fato que nos assola, que nos inunda de tristeza, que provoca uma enchente de angústia nesse país. O Rio Grande do Sul extravasado e com perspectivas de novas chuvas, frio intenso, que vão agregar dor na profunda dor. Portanto, é nosso dever aqui aprovar sempre, como a Câmara e o Senado já fizeram em parte, absolutamente todas as medidas de maneira suprapartidária para o socorro a tantos e tantas flageladas, em memória dos mais de 100 mortos
dos mais de 135 desaparecidos, dos desalojados e desabrigados aos milhares. Agora, isso também é um alerta para nós. É um alerta em termos da prevenção, do sistema de monitoramento, da manutenção dos equipamentos onde eles existam para contenção de enchentes. Muitos no Rio Grande do Sul estavam sem essa devida manutenção, para a construção das contenções. Nós ontem aprovamos na CCJ um projeto antigo de 2015 do deputado Glauber Braga, que nesse momento vive o luto profundo pela perda da sua mãe, Saudade Braga, que foi prefeita por 2 vezes de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Esse projeto do deputado Glauber cria um sistema articulado de monitoramento, de informação entre os entes que cuidam da prevenção de acidentes meteorológicos. O que não podemos aqui é desconsiderar tudo que afeta os recursos hídricos, tudo que promove a defesa humana contra os extremos climáticos que tendem a se agravar cada vez mais. Ontem aprovamos aqui, contra o nosso voto e de 151 deputados, um projeto já aprovado no Senado, que tem um nome sedutor: silvicultura, livre de estar no rol de atividades potencialmente poluidoras e livre de licenciamento até, dispensadas disso. Ora, a silvicultura no Brasil é fundamentalmente de eucalipto e pinos, e isso, embora atenda interesses de grandes plantations, exóticas, é claro, provoca efeitos no regime hidrográfico, no regime de águas, na biodiversidade, ou seja, afeta sim o meio ambiente e o equilíbrio ecológico, quando feito de maneira extensiva, continuada, cada vez mais ampla. Por fim, senhor Pinto, então a gente tem que ter cuidado, porque não adianta socorrer na hora do desastre, o que é muito necessário, e depois, através da legislação, flexibilizar controles e cuidados ambientais. É uma contradição.